Olá, boa tarde. Hoje estamos gravando o nosso vídeo para o canal Guia dos Perplexos, extraordinariamente, às 15 horas e 30 minutos, porquanto amanhã pela manhã tenho um compromisso, muito cedo, e então decidi gravar hoje, mas só vou postar amanhã. Ou seja, dia 14 está sendo feita essa gravação, mas vamos postar amanhã, dia 15. Como nós já dissemos antes, a Rússia podia não saber a história toda da corrente da morte, que está aqui sintetizada nesse belíssimo pequeno libreto. Mas uma coisa era certa, ela sabia da história de um povo que estava sempre assacando o povo russo, e através de 3 meios: o assassinato, a propaganda e fazer com que o empobrecimento da Rússia acontecesse. Ou seja, essas 3 armas, um esforço gigantesco para que a Rússia ficasse pobre, através de estratégias econômicas. Isso, o Ocidente vai usar o FMI, vai usar o Banco Mundial, vai usar os empréstimos vultuosos, e assim vai endividar o mundo todo, e no intuito de também endividar a Rússia, que não vai conseguir. E, segundo, né, a propaganda, o Partido Sionista Mundial tem uma estratégia de propaganda, a maneira de convencimento, né, à medida que ele vai tomando conta do mundo, ele vai colocando a sua propaganda, como nós dissemos, né, dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. É uma vergonha que isso seja dito e seja propalado, porque Hitler matou 22 milhões de civis. E por que não se fala do resto? Né? Então parece que o povo está dormindo. Né? Nós não temos importância nenhuma. Só se fala do Holocausto, do Holocausto, do Holocausto, e o Holocausto são apenas 6 milhões de pessoas, quando Hitler matou 22 milhões de civis. Resultado: então, essa propaganda vai ser feita de uma maneira muito sutil. Por exemplo, o que nós chamamos de Carlitos, né, Charlie Chaplin, compra os direitos da primeira máquina de cinema do mundo. Ou seja, ele sabia, eles tinham uma intuição, são geniais. Eles tinham a intuição de que a mídia, ou seja, a diversão, o divertimento, a alienação do povo estaria na fuga da realidade. E aí Carlitos compra, e ficou famosíssimo, e pouca gente sabe o bandido que ele era, né? Charlie Chaplin. Então, quando ele compra os direitos autorais da máquina cinematográfica, e assim Hollywood se torna o centro da propaganda judaica casara, portanto, sionista, e a Disneylândia, eles compram de Walt Disney, e vai por aí. Quer dizer, então, o mundo se torna, como o povo gosta de pão e circo, né? Eles não vão dar pão, porque eles querem cada vez mais dinheiro, e dar pão significa gastar o dinheiro deles com o povo. Isso eles não farão. Agora, circo eles vão dar, porque o dinheiro empregado em propaganda, em televisão, em rádio, em cinema, né, em partidas de futebol, tudo isso reverte depois em turismo, no carnaval, tudo isso volta depois multiplicado por 10. Então, é essa a estratégia, o assassinato, portanto a violência, né, inclusive bem planejada, como Brzezinski coloca no seu belíssimo livro de confissão, The Grand Chessboard, né, e o empobrecimento da Rússia. Vão fazer tudo para fazer com que a Rússia se torne, se dobre de joelhos, né, ao clã dominante, que nem sempre foram os Rothschild, né, ou Rothschild, como você quiser, mas nem sempre foram, mas sempre que eles, pode ser o Montefiore, pode ser os Biondi,
pode ser os barões de Hirsch, de qualquer maneira, o esforço é incessante para endividamento da Rússia, o que eles não vão conseguir. Vão talvez travar a economia russa, mas não vão conseguir isso. E, finalmente, né, além da propaganda e do assassinato, do assassinato da propaganda e da alienação do povo, né? Então nós vamos ver como é que aconteceu o que chegou agora aos nossos dias. O que parece ser uma agressão de um país poderoso a um país pequeno, na verdade, foi tudo planejado. Nós temos todas as provas disto. Então, vamos agora parar um pouquinho e dizer a vocês, deem o seu like, para você não custa nada, para mim é muito importante, embora não seja mais o nosso objetivo chegar ao programa de monetização, estamos conseguindo donativos espontaneamente, estamos conseguindo alunos para o Colégio dos Magos Caldeus, que é um aprimoramento, né, daqueles que querem saber mais sobre o curso do Projeto Caribou e os nossos 8 magos que nos sustentam, né, porque com R$ 1.690 mil por mês eu viveria uma vida miserável, né, provavelmente numa favela. Então, os donativos, aqueles que puderem, continuem, e aqueles que não deram, me prometeram já que em determinado momento vão fazê-lo. Eu não estou de novo com o microfone na lapela, vou terminar, parece que me esquecendo. Então, o que é que acontece? A Rússia estava consciente de uma coisa, que ela era herdeira de um processo mágico, ou seja, de uma forma mágica que, vindo da Suméria, onde ela nasceu, eu sigo esta tradição, que também se chama Cabala, porque Cabala quer dizer tradição, mas eu não estudo, a minha raiz não é a Cabala judaica, porque a Cabala judaica é uma deformação da Cabala suméria. Ela está totalmente na ordem de Melquisedeque, segundo Sanchuniathon, historiador fenício, né, cujo documento foi descoberto pelo professor Langdon, e outras descobertas pelo professor Charles Marston, e pelo famosíssimo Samuel Noah Kramer. Então, Samuel Noah Kramer é judeu, mas é absolutamente verdadeiro e íntegro, assim como o judeu a quem eu honro dando o nome do meu canal, né? Moses Maimonides. Mas acontece que o que os russos sabiam é que há uma história inteira que está aqui neste livro, que eu disputei com as traças, mas consegui no sebo uma edição nova. Então é o mesmo, viu? Aqui agora, como esse já está marcado, eu vou usá-lo. Mas agora já tenho o mesmo volume, né? E novinho. Então, foi conseguido no sebo, está completamente novo. Enquanto que aquele que está marcado já está com as traças, estão disputando comigo. Então, isso aqui os russos sabiam. Porque eles sabiam quem eram os cázaros. Sabiam que era uma tribo perversa, criminosa, era uma tribo que fazia com que as pessoas que passassem pelas suas serras pagassem pedágio. Era uma tribo que os vizinhos mais fracos eles faziam com que fizessem com que fossem conquistados. Então eles matavam com toda a facilidade, e então os russos conheciam muito bem, porque os cázaros saíram do Cáucaso, e o Cáucaso era a região da Rússia. Portanto, eles estavam bem a par do que eles seriam capazes de fazer, acompanharam eles durante a história toda, não talvez desde a sua imigração, porque a história dos judeus aqui vai dar essa imigração como sendo em 1848,
mas na verdade acontece no ano 800. Entretanto, o que está aqui nesse livro é suficiente para nos dizer que a Rússia foi enganada várias vezes, sempre iludida na sua boa-fé. Ou seja, nós já vimos esses mapas antes, nós vimos aqui que nós temos aqui em quadriculado, tá vendo aqui, ó, o Império Russo, em quadriculado está aqui o Império Russo, aqui do lado está a Polônia, a Lituânia e a Varsóvia, e aqui dentro da Rússia está a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia sempre pertenceu à Rússia. Isso é o que Putin cansa de dizer. Eu não estou tomando, invadindo e conquistando a Ucrânia. A Ucrânia é russa desde tempos imemoriais. Isso daqui nós estamos, minha gente, no ano de 1789. Então, a propaganda ocidental feita pela mídia comprada, então está dizendo que Putin está invadindo um país pobre e fraco, quando na verdade, vamos ver um pouco como é que os judeus contam. Eles partem da Revolução Francesa. E a partir da Revolução Francesa, que foi a grande obra deles, já os Rothschild no poder, eles seduzem Robespierre, que funda o Partido Jacobino de Jacó, para honrar o nome do grão-mestre templário Jacob Borgonze Molay e assim conseguir a adesão das sociedades secretas que tinham neste homem uma confiança enorme e ele era de fato íntegro. Eles partem daí. Mas é uma vergonha, porque liberdade, igualdade e fraternidade jamais existiu no mundo, né? Jamais existiu. E hoje vocês veem que nós somos prisioneiros, né? Estamos enjaulados. Então, onde está a liberdade? A igualdade perante a lei é uma brincadeira falar nisso, né? Então, o quadro de Eugène Delacroix, Liberdade Conduzindo o Povo, não deixa de ser uma grande e desastrosa piada, né? Seria trágico se não fosse cômico. Então, tudo isso os russos vão acompanhando, né? E então, aqui a prova definitiva de que Kiev, portanto, a Ucrânia, não é só Kiev. Aqui está escrito Ucrânia. Ó, aqui está escrito Ucrânia. Está sublinhado em vermelho, né, mas é Ucrânia. Já estava em território russo em 1789, ou seja, em plena Revolução Francesa. E eles vão dizer que isto não pertence à Rússia. E vão fazer toda uma história. E essa história vai convencer o Ocidente. Então, Napoleão vai se assenhorear, né, do poder na Revolução Francesa. Aqui tem, né, Napoleão e os judeus. Napoleão queria que os judeus deixassem de ser nacionalistas e se tornassem franceses, não conseguiu. Fez tudo para isso, mas não conseguiu. Chegou a convocar o Sinédrio e dar uma sinagoga fantasticamente luxuosa, não adiantou nada, porque o judeu é visceralmente nacionalista, são de uma, vamos dizer assim, uma capacidade de manter as tradições invejáveis. Então, mas nós vamos ver aqui agora o golpe. Essas três potências que estão aqui nesse primeiro mapa, nós temos aqui três potências, nós temos o Império Turco, nós temos o Império Prussiano e nós temos o Império Russo. E eles três vão disputar o mundo. Todos os três querem ser donos do mundo. Então, o Ocidente, né, hoje a OTAN, representado pelos Estados Unidos, que é apenas um boneco, uma marionete nas mãos dele, como Zelensky também é. Então, eles vão usar de um artifício, e esse artifício canalha vai ser exatamente isolar o Império Russo, que está aqui, do Império Turcomano e do Império Austro-Húngaro e do Império Prussiano. Surge então outro império, o Império Austro-Húngaro, que na verdade deveria, por, vamos dizer assim, similitude e simpatia, era católico, a Rússia também era católica, então eles tinham tudo para poder ficarem do mesmo lado.
Mas acontece que quando o arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado, então vai deflagrar-se a Primeira Guerra Mundial, 1914, e aí, né, a Rússia vai ter que tomar partida via as alianças para equilibrar o poderio mundial armamentista e, na verdade, então os três grandes impérios, o russo, o turcomano e o prussiano, vão disputar a Polônia, que seria essa região toda, olha. Então, tudo que está aqui, né, pontilhado, ó, tudo isso aqui que vem para a minha direita, para a esquerda de vocês, então a Rússia vai disputar com o Império Austro-Húngaro, com o Império Prussiano e com o Império Austro-Húngaro, Áustria Católica, mas o Império Turcomano é muçulmano. Então, vão ser três forças que vão lutar. E aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a estratégia do Ocidente vai ser, em 1815, 1789 foi a Revolução Francesa. É o ano que marca a libertação das forças diabólicas da corrente do mal, da corrente da morte. 1789. Napoleão perde, claro, de uma maneira, vamos dizer assim, casual, porque ele preparou a sua batalha em Waterloo, né, num dia bonito, e na noite choveu a noite toda, e Waterloo ficou debaixo da lama, e ele então não teve os movimentos que ele planejou. Então Waterloo foi um desastre, Deus não quis. Então, senão os Rothschild de hoje não reinariam. Mas, então, a Prússia, a Áustria e os vencidos pela guerra foram obrigados a partilhar o que era chamado então Polônia, simplesmente. Era a Polônia. Mas vejam vocês que Kiev, capital da Ucrânia, já está em território russo. Ó. Rússia. Ou seja, lá nós temos a Ucrânia. E aqui, para comprovar que a Ucrânia é russa, nós temos a palavra Kiev, que é a capital da Ucrânia. Sempre pertenceu à Rússia. Então, minha gente, eu não estou aqui tomando partido, eu estou apenas mostrando documentos. E aí, um artifício, embora essa região toda fosse disputada por três impérios, o muçulmano, que era o Império Turcomano, né, o prussiano, que era alemão, onde estavam os Rothschild, na Alemanha, e o Império Austro-Húngaro, que não tinha nada contra a Rússia, porque eram católicos. Eles vão fazer um ato de bondade com a Rússia. Eles vão pegar tudo isso aqui e dar de presente à Rússia. No final da guerra, da Revolução Francesa, como o Congresso de Viena se reúne e decide então pegar essa parte da Ásia, na verdade, eslavos, né? Então é isso que vai gerar a teoria de Alexander Dugin do pan-eslavismo, ou seja, do que era os eslavos devem continuar sendo os eslavos, não devem pertencer ao Ocidente, porque o Ocidente é imoral, é ilegal e engorda, ou como diz Roberto Carlos. Ou seja, tudo em nós é uma fantasia, um sonho, uma ilusão, uma alienação da realidade. E isso é orquestrado. Então, o que é que ele faz? Eles dão um golpe. Parecendo que são bonzinhos, terminada a Guerra Napoleônica, em 1815, o Congresso de Viena redistribuiu o mapa da Europa. Os poloneses, que haviam apoiado decididamente Napoleão, foram castigados com a perda total de sua independência. O czar da Rússia, Alexandre I, exigiu para si quase todo o grão-ducado de Varsóvia, que era assim que se chamavam essas terras, a antiga Polônia. Tinha dois nomes, Polônia e o grão-ducado de Varsóvia. Então essas terras todas são doadas à Rússia. Ora, o que eles vão querer é a Ucrânia, Kiev. Por que razões? Bem, isso um geopolítico vai analisar para vocês.
Mas o que eu estou mostrando é apenas o seguinte: as razões alegadas contra, né, a violência da Rússia, na verdade, não são verdadeiras. São todas elas mentirosas, porque Ucrânia, Kiev, sempre estiveram em território russo. Portanto, falam língua russa, têm costumes russos e não vão se adaptar ao Ocidente, a não ser a juventude corrompida, que fuma maconha, que tem vícios e que querem the American Way of Life, que nós vivemos aqui no Brasil, que nos faz cada vez mais dependentes. No Brasil, eu sou professor de português, mas fala-se mais inglês do que português. Eu tenho aqui à minha direita uma coisa chamada mouse, e eu não sei por que esse mouse, vou acender a luz, não sei por que esse mouse é chamado mouse, os portugueses chamam de ratinho, porque em inglês é mouse, o hardware. Olha só, o computador tem uma parte física chamada hard é em inglês, então um hot dog, agora já chama cachorro quente. Então, a cultura, primeiro, dizia Gramsci, impõe a sua cultura, que a cabeça das pessoas que estão contra você vão terminar cedendo. A guerra cultural é a primeira, e a propaganda maciça do sionismo, mesmo mentirosa, termina convencendo ou deixando na dúvida quem é que tem razão. Então aqui eles fazem o seu ato de bondade, bondade da boa, como dizia minha avó. Então no Congresso de Viena, eles pegam um território que era chamado Polônia ou Grão-Ducado de Varsóvia, disputado por 3 grandes impérios, o Império Russo, o Império Otomano e o Império Prussiano, e eles pegam tudo e dão à Rússia. Aqui diz que o Tsar Nicolau I exigiu para si. Mas acontece que não seria dado, porque era um congresso, e nesse congresso tinha que ser votado. Acontece que é dado que faz parte de uma estratégia. Essa estratégia significa parecer que estão do lado da Rússia. E aí, ao fazerem isso, eles vão criar a Grande Rússia. Então, o Tsar Nicolau, Alexandre. O Tsar Alexandre, então, é sucedido em 1825 pelo seu irmão Nicolau I. Então, de Alexandre I vem Nicolau I. De Alexandre I passa para Nicolau I. Nicolau I, então, herda o grande império agora russo, que se torna a Grande Rússia, com a anexação dessas terras, mas já tinha Kiev. Volto a mostrar a vocês. A Ucrânia sempre foi russa, desde antes da Revolução Francesa. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele não sabe que por trás de tudo está uma pessoa chamada Montefiore, que vigia a Rússia e visitou-a em 1846, na intenção de fiscalizar, verificar e analisar como poderiam os ocidentais tomar conta do Império Russo. Então, tudo uma grande tramóia, e enquanto que a Rússia achava que tinha se tornado um grande império, o Império Russo, que tinha agora somente o Império Austro-Húngaro, que não era dele, e o Império Otomano também, que não era dele. Mas aqueles países eslavos, daí vem a teoria pan-eslavista do Alexander Dugin, que o Olavo de Carvalho disse que era uma besteira, mas ele não sabe da missa à metade. Então, veja, o Congresso de Viena em 1815, assim que acabam as revoluções napoleônicas, e em 1848 vão continuar revoluções. Mas por que vão continuar? Porque no ano de famoso 1848, toda a Europa pegou fogo. A França, a Prússia, a Áustria, a Boêmia, a Itália, a Polônia, a favor da instauração da democracia. Então os impérios vão ser destruídos.
Primeiro eles constroem um império grande da Rússia. Depois a ideia deles agora é fazer revoluções secretas planejadas por Montefiore, que é o rei da Carral no exílio, é o exilarca, é o rei. Os judeus têm um rei secreto, sabia? Nessa época, em 1848, Montefiore. Então, tudo isso aqui, então, para a democracia. A democracia é a base da porcaria. Nós estamos nela e você vê o que é que está acontecendo. Tudo isso parte de um plano urdido por Montefiore, que é o rei oculto dos judeus, né? E aí ele vai fingir que é amigo da Rússia, vai fazer uma visita ao czar Nicolau I, que sucedeu Alexandre I, mas na verdade o que ele quer é observar. Então, as relações diplomáticas com a Rússia ele não consegue, o czar desconfia e então não o recebe bem, mas de qualquer maneira ele vai orquestrar uma série de revoluções. E essas revoluções têm como objetivo fazer aquilo que a Revolução Francesa tinha feito. Destruir a monarquia na França foi obra da Revolução Francesa. Agora ele quer destruir a monarquia no mundo, ou seja, vai atingir a Rússia. Então, é essa a obra de Montefiore. Então, em que ano? Em 1846, ele vai à Rússia. Em 1848, ele deflagra essa revolução. O motor secreto das revoluções, portanto, são os judeus cázaros. E a Rússia está acompanhando, mas aqui há uma traição que ela, idiotamente, não percebe. Então, em todas as partes se desencadeou a perseguição aos liberais, quer dizer, Alexandre I e Nicolau I, então, acordam e Nicolau I, então, percebe que Francisco é da Áustria e o seu exército, na verdade, estão do lado oposto, são inimigos. E então, as revoluções urdidas por Montefiore, com o apoio de Francisco José, chamado os monarcas esclarecidos, déspotas esclarecidos, vão fazer com que a Revolução Francesa se espalhe pelo mundo todo. E vão criar, agora é coisa curiosa, só os judeus vão criar alianças e congressos contínuos. Aqui nós temos o primeiro, Aliança Israelita Universal. O livro é de Isaac Zexon. Então eles vão ter uma reunião atrás da outra, uma artimanha atrás da outra, que são exatamente planejamentos para a conquista da Rússia. E aqui o nome desse primeiro organismo, que depois vai se tornar a ONU, se chama Aliança Israelita Universal. Olha, minha gente, então é simples, né? O que nós chamamos de ONU hoje é herdeira da Aliança Israelita Universal. Logo, quem é o dono? Obviamente, não preciso dizer a vocês. Começam as revoluções, e as revoluções não somente guerreiras, vamos dizer assim, de guerra, sangrentas, mas a revolução industrial, que é uma revolução comercial, ou seja, todas as revoluções são financiadas pelos barões de Rich, pelos Montefiore, pelos Rothschild e assim por todos aqueles que são os grandes magnatas. Mas Montefiore, tá vendo? É o rei dos judeus. Ele se sobrepõe a todos. Então, vai fundar várias organizações e, finalmente, vai mandar assassinar Alexandre II. Então, Alexandre II vai ser morto, aqui vamos dizer, impossibilitado de obter o que desejava, a democracia na Rússia, por meios pacíficos, porque a polícia prendia e deportava todos para a Sibéria. Os que se manifestavam, os russos recorreram ao terrorismo e os russos não, os liberais. E Alexandre II foi alvo de vários atentados à bomba, sendo literalmente estraçalhado. Então o terrorismo não é árabe, não começou na Palestina com os árabes. No dia 13 de março de 1881, aqui o primeiro czar a sofrer
um atentado à bomba terrorista e de 13 de março de 1881 ele foi estraçalhado, foi despedaçado. Então é assim que age a grande é o grande partido universal, que é a Recal, criada por Esdras e herdada agora por Montefiore, que passa a ser o substituto espiritual de Esdras. E aí, pronto. Agora os russos estão sem imperador, os judeus estão felizes da vida, mas ainda não fizeram a obra que eles queriam. Então essa obra que eles queriam vai sofrer um revés. Vai sofrer um revés porque uma prostituta vai entrar na história e ela vai receber na sua casa, preparada para isso, um homem com a maleta, um homem de terno preto com a maleta, da Aliança Israelita Universal. E ele vem de uma reunião e traz uma maleta cheia de papéis. E ela deixa essa maleta, e ele deixa essa maleta assim num canto, meio sem dar muita importância. No entanto, essa maleta tem os papéis que diziam como seria feita a destruição da Rússia. Logo que esse homem sai de manhã cedo às pressas, ele paga a noite que ele passou com a prostituta, que tinha sido aluna do professor Sergei Nilus, professor de sociologia na Universidade de Moscou, e ela então leva a maleta para ele. Quando ela abre a maleta pensando que tinha dólares, não tinha, tinha papéis que para ela não tinha valor nenhum, e o professor Sergei Nilus então descobre, lendo aquilo em hebraico, ela não tinha noção do que era hebraico, e ele lê os planos de uma revolução mundial. E nessa revolução mundial, então, os judeus cázaros seriam os donos do mundo. E a Rússia era o primeiro objetivo. Ele, então, decide tornar isso público. E ele torna público publicando um livro que vai ser célebre, vai se tornar famoso. Esse livro é chamado Os Protocolos do Sábio do Sião. Aqui está uma edição comum, uma edição, vamos dizer assim, de pouco valor, mas eu tenho a edição Príncipes em italiano. Então, aqui está, vocês podem conseguir na internet, mas isso aqui só tem o texto original, né? O conteúdo original. Eu tenho, tudo vem parar na minha mão, tudo que eu preciso, é uma capacidade que Deus me deu. Então, eu tenho a edição Príncipes italiana, em espanhol, Los Protocolos de los Ancianos Sábios de Sião. Então aqui, olha, vocês veem que o volume é muito maior, né? Se vocês compararem, olha, é muito maior. E aqui o professor Sérgio Nilus conta a história dos protocolos. Diz que os judeus do mundo inteiro o processaram e colocaram ele como réu no Tribunal Internacional de Viena, na Suíça. Desculpa, de Viena não, no Tribunal Internacional de Berna, na Suíça, mas ele tinha a maleta com os papéis. A pena que os judeus cázaros pediam para ele era uma multa que o tornaria prisioneiro, já que naquela época a pessoa era presa por dívida, e aí, além disso, a proibição de imprimir os protocolos e a prisão. 3 coisas: ele seria preso, pagaria uma multa enorme e ele seria proibido de fazer os protocolos. O que é que acontece? Isso os judeus não dizem. Ele levou a maleta e entregou aos juízes do Tribunal Internacional de Berna, na Suíça. Os juízes examinaram os papéis e chegaram à conclusão que eram legítimos. E então reverteu tudo contra os judeus, ou seja, os acusadores tiveram que pagar aquilo que o professor Nilus deveria pagar. Contudo, mentirosos, safados, sem vergonha, eles fazem um livro que está rodando hoje por aí, pode ser pequenininho assim, pode ser grande. Aqui é de Anatol Rosenfeld, Rosenfeld é nome judeu, Mistificação Literária, os Protocolos do Sábio de Sião. Ora, gente, eu tenho uma história contada pelo professor Nilus, acabei de mostrar a vocês, está aqui na edição Príncipes italiana. Ele diz exatamente como foi parar. E esses papéis ele entregou na mão do juiz do Tribunal de Berna, na Suíça.
Tribunal Internacional. Então ele não sofre nada e ele publica em 1905, ele publica os protocolos. E então a Rússia inteira, ele publica na Rússia primeiro, com a ajuda da polícia do czar, já depois do estraçalhamento, né, em 1846, do czar Nicolau I. Então ele agora percebe que a coisa não é brincadeira, porque o czar foi estraçalhado a bomba. Então ele percebe, então ele decide comprar a briga. E ele então se une à polícia secreta. Na época não tinha o nome de KGB, 1905, mas agora, ainda hoje, eles não têm vergonha de publicar uma obra dessas dizendo que os protocolos são uma ficção literária, copiada de... e aqui ele diz como é que foi o processo de Berna, tudo mentira. Tudo mentira. Então, acontece que a publicação dos protocolos, eles são peritos em mentir. A imprensa, né, ocidental, o jornal falado e escrito, os filmes, cuidado com os filmes, né, porque os filmes têm mensagem. Alguns são bons, outros não. Então eles aqui querem desmentir o que indubitavelmente é histórico. Senão o professor Sérgio Nilo estaria preso. Acontece que em 1905, ano que pela primeira vez é publicado os protocolos, também aparece outro ser em cena. O filho do czar sofre de hemofilia e a czarina conhece um homem, e esse homem, no mesmo ano, esse homem vai ficar célebre, e o czar escreve no seu diário pessoal: no dia 1º de novembro de 1905, travamos conhecimento com um homem de Deus chamado Grigori Rasputin. Assim o czar escreveu no seu diário. Por coincidência, 1905 é o mesmo ano em que os protocolos de Sião estão escritos. Ou seja, graças a Deus, vai surgir a resistência na Rússia. Aqui nós temos o assassinato de Putin, que já mostramos para vocês, mas aí a batalha vai ser difícil. A corrente da morte contra a corrente da vida. Rasputin é herdeiro da tradição mágica suméria, que funde-se com a tradição caucasiana. Alexander Dugin é herdeiro dessa tradição mágica, ele sabe fazer magia, por isso que a Rússia está ganhando de 10-0. Por isso, porque Rasputin é apenas o nome mais célebre, mas sempre tem um mago russo que detém esse poder, que tem esse conhecimento. Hoje, o nome desse mago é Alexander Dugin, que propõe que todos os países eslavos deveriam constituir uma federação pan-eslava. E aí Olavo de Carvalho diz que isso é uma loucura, porque cada país tem que ser democrático. A palavra democracia pegou. Agora, a coincidência é notável. Em 1905, são publicados os protocolos. Em 1905, surge Grigori Rasputin. Então, duas armas poderosas da Rússia para neutralizar o que a Aliança Israelita Internacional, que é hoje a ONU, pretendia fazer para destruir a Rússia. Esse é o começo, portanto, do fim, porque isso tudo vai terminar na guerra russa-ucraniana. Mas rola muita coisa, mas nós não vamos falar mais nesse vídeo, vamos parar aqui aos 35, 38 minutos e será jogado amanhã. Então vocês veem como é a mentira, a perversidade, o homicídio, né? Tudo que é de mal. E os russos sabem porque eles conhecem os cátaros. Saíram de lá, do Cáucaso, e eles sabiam quais eram os métodos deles. Eles eram muito, muito astutos e muito perversos. E eles sabem contra quem estão lutando. Por isso, a corrente da morte, que está aqui em detalhe, como ela foi sistematizada, está na Bíblia, exemplos, na Bíblia judaica, no Antigo Testamento, e os russos
podem não ter esse detalhe, mas o fato é que eles sabem que os cázaros, ou seja, os judeus caucasianos, que não são judeus coisa nenhuma, ia dizer um palavrão, eles são temíveis. Mas acontece que no ano de 1905, então surgem dois bastiões, duas colunas de sustentação para neutralizar a Aliança Israelita Universal sob a chefia de Montefiore, com o Barão de Hirsch e com o Biondi, não sei o primeiro nome dele, e outros, e outros, e outros, e outros. Então, a luta vai ser terrível. Vocês sabem que vão assassinar Rasputin, vão assassinar Nicolau II, e assim é que eles agem. Pela força, pela violência, pela mentira e pela propaganda, vamos dizer assim, pela alienação da humanidade. Acordem, minha gente, acordem. Vós que dormes, acordem. Vós que dormis, seria o certo. Então terminamos aqui mostrando a vocês um pedacinho da história, que mostra que não é o que está sendo dado nos jornais. Não é. Então, isto que eu estou dando a vocês com toda a documentação, inclusive os principais fatos estão aqui no livro de Isaac Jackson, que é da escola, de um colégio hebraico, e o assassinato de Rasputin, escrito por uma das filhas dele, e aqui a edição Princeps dos protocolos, tudo documentado e muito bem documentado. E o professor Sérgio Nilos escreveu, imprimiu os protocolos de 1905, depois em 1908, e iria imprimir numa edição internacional em 1914, por coincidência, o ano em que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Por coincidência? Então, é isso aí, minha gente. Precisamos saber disso para poder analisar e ter uma ideia, não ficar alienados. Não estamos dando razão ao que Vladimir Putin está fazendo, mas estamos mostrando que, pelo menos, a Rússia tem um tipo de magia caucasiana, que é herdeira da magia sumeriana. As duas se fundiram numa só, que é a corrente da vida, luta pela vida, e aquilo que é supérfluo, o russo não quer. Enquanto que os alienados, os idiotas, acham que devem viver com o supérfluo. O cigarro, a maconha, a bebida, o uísque, tudo isso aí desnecessário, seu corpo não precisa. Então, o cidadão russo é educado para ter o necessário, para se contentar em viver uma vida saudável, tendo o necessário. Essa é a diferença entre a educação russa e a educação ocidental. Essa é a diferença. Então, por isso que os ocidentais querem corromper a juventude russa para que eles sejam desgraçados como nós, que temos 1000 favelas aqui ao nosso redor, e que a polícia, quando morre um policial assassinado por um traficante, ninguém diz nada. Mas quando um traficante é assassinado por um policial, o morro vem abaixo, o mundo vem abaixo, a Rede Globo de televisão, os noticiários dizem que a polícia não é preparada, está despreparada, e agora já tem uma resistência. Já existe um programa especial que é mostrando exatamente cada vez que um policial assassinou, matou um traficante ou um miliciano, ele vai explorar o processo detalhadamente. Não lembro agora o nome do programa, fui convidado para pertencer, porque eu sou justo. Então, fica aqui, portanto, passamos dos 40 minutos. Esse vídeo será lançado amanhã. Se não deu seu like, por favor, dê. Inscreva-se. Basta clicar na frase em vermelho, inscrever-se. Ela automaticamente mudará para preto. Inscrito. Então, está aumentando, mas acontece o que nós queremos, não somente aumentar o número de inscritos, mas eles se comprometerem com o que nós vamos dizer a vocês, que será a nossa grande fraternidade. Esta sim, realmente fraterna. E aí tem muita gente que já aderiu, e então nós vamos continuar. Até o próximo.